Salve, salve, salve! Mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Para quem não me conhece, sou Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô e de Quimbanda Luciferiana. Vamos hoje tratar de um assunto muito importante dentro da Quimbanda que eu pratico, que é justamente esta expressão, a Quimbanda Nagô que eu pratico. Mas antes de começarmos esse assunto, para eu explicar a todos que estão inscritos no meu canal, a Quimbanda Nagô que eu pratico, eu desejo aqui a todos um forte abraço, meu Niguns Quimbanda. E mais uma vez, muito obrigado por vocês se inscreverem no meu canal. Fico muito agradecido e muito honrado por isso. E dê um likezinho lá também, gente, para ajudar esse canal a cada vez mais eu trazer assuntos importantes sobre as vertentes de Quimbanda que eu pratico, principalmente a Quimbanda Nagô. Então vamos lá. Hoje o título desse vídeo é a Quimbanda Nagô que eu pratico. Nós sabemos que a Quimbanda Nagô, e eu já venho trazendo essas informações em outros vídeos que eu já gravei, que a Quimbanda Nagô ela é um leque de abrangência, né? Eu coloco assim, um leque. Quando se fala em Quimbanda Nagô, nós devemos entender que não existe propriamente dito ou dita uma só formação da Quimbanda Nagô, por ela ser uma Quimbanda muito antiga, já começa por aí a gente entender, compreender que ela buscou, dentro da sua evolução espiritual, magista, toda uma expressividade de várias outras formações ancestrais. Então, dentro da Quimbanda Nagô, você pode cultuar daimos, demônios de alto escalão como de baixo escalão. Podemos cultuar classes e classes de Exus e Pombogiras através das suas linhas de formação, que hoje se conhece mais por reinos de Exu, né, os reinos de Quimbanda. Podemos praticar a Quimbanda Nagô trabalhando com a força da bruxaria europeia, com a força da bruxaria africana e com a força da bruxaria indígena. E assim vai. Então, quando se fala em Quimbanda Nagô, se tem um leque de abrangência. Se tem uma gama de formação sobre Quimbanda Nagô. Logo, nós devemos entender que a Quimbanda Nagô ela tem sua origem expressivamente prática com a chegada do povo Bantu ou Bantu aqui no Brasil no período colonial, quando este povo africano vieram escravo para cá. Então eles trouxeram seus conhecimentos de feitiçaria, seus conhecimentos de magia, de bruxaria, ou seja, seus conhecimentos ancestrais. É por isso que nós devemos entender a Quimbanda como um processo da ancestralidade. O que é o ancestral? São aquelas pessoas que vieram antes da gente e que contribuíram com uma forma ou outra para se desenvolver uma expressividade
de culto, a expressividade de louvação a deidades, a entidades de várias espécies e maneiras e formações. Então os Bantu entram aqui no Brasil, chegam no Brasil, se encontram com os Nagôs, que já estavam um bom tempo aqui, começam a trocar conhecimentos. Eles começam a trocar informações de conhecimentos. O que os Nagôs não sabiam, os Bantus ensinaram. O que os Bantus não sabiam, os Nagôs transmitiram em forma de ensinamento. E esses ensinamentos não eram escritos, porque antigamente não tinha como escrever nada, mesmo porque eles eram escravos, eles eram oprimidos pelos brancos. Como é que eles iam escrever alguma coisa? Então era falada, de boca a boca, o conhecimento era passado de boca a boca. E ali, aqueles magistas, aqueles feiticeiros que vieram escravos para cá, para o Brasil, entendiam a mecânica do processo e gravavam na sua mente. E daí começaram a desenvolver as articulações magísticas, até mesmo para se defender contra os ataques de quem os oprimia na época, aqui no período colonial. Então eles usavam a magia, eles usavam a feitiçaria para se autodefender. Então por isso que eu digo que a Quimbanda, toda a vertente de Quimbanda, ela tem as três essências dela: bruxaria, feitiçaria e necromancia. Trabalho com os eguns, que aí também mostra a formação da ancestralidade. Então, isso tudo junta-se através dos grimórios que chegaram aqui no Brasil, trazidos pelas bruxas, principalmente pelas mulheres bruxas que vieram degredadas de Portugal para o Brasil, porque tudo que não prestava lá, assim entendiam a corte portuguesa, né? Tudo que não prestava, eu coloco isso entre aspas, o rei de Portugal na época mandava para o Brasil. E Brasil para eles era terra de ninguém. Então, para que elas não morressem lá na fogueira, na guilhotina, por ser bruxas, por praticar a bruxaria, a feitiçaria, elas vinham para cá, para o Brasil, muitas delas escondidas nos navios, ou muitas delas pagavam um tributo para vir para cá. Então elas trouxeram seu conhecimento magístico, que estava baseado nos grimórios salomônicos, nos grimórios cipriônicos, no grimório Verus e assim por diante. Então junta-se essa tradição europeia, porque nós devemos entender o seguinte: o negro, ele não é burro. O negro, ele é sábio, porque ele vai buscando informações, tudo aquilo que ele vê que é importante, que serve para a evolução, principalmente espiritual, ele vai aglutinar nos seus conhecimentos. Então eles se deixavam ser catequizados para eles aprenderem os fundamentos da Igreja Católica também, e aglutinaram ali nos seus ensinamentos ancestrais. Então você tem esse leque de visualização prática daquilo que depois, mais tarde, com o passar dos anos, se aglutinou, junta-se tudo isso aí, se dá o nome de Quimbanda, porque veio lá dos quimbundos. Quem eram os quimbundos? Eram povos bantus. Quimbundos, que não é a ideia do curar. Então a primeira formação da Quimbanda é a cura em suas várias formas. Depois que veio, juntando com a magia europeia, os outros tipos de feitiçaria, que vai dar aí as feitiçarias de banimentos, que vai dar aí as feitiçarias de determinadas práticas ocultas, daquilo que nós chamamos hoje de magia negra. Então essa aí é a Quimbanda raiz.
que eu aprendi com a minha mamito, com meus mais antigos, e que eu trago para o seio da minha prática até hoje e passo para os meus iniciados. Mas ao pé da letra, mais objetivamente, a Quimbanda Nagô que eu pratico, ela está dividida nas seguintes formações. Eu fiz aqui uma divisão bem didática para você entender essa Quimbanda que eu pratico. Eu acho que ficou claro que eu acabei de falar, né, turma, sobre a Quimbanda Nagô ser, por que ela é ela é um leque de abrangência, porque ela vai aglutinar várias forças de conhecimentos magísticos do que o negro chegando aqui encontrou através dos ensinamentos dos padres jesuítas, dos que foram trazidos da Europa para cá através dos grimórios, principalmente o Grimório Verus, e do indígena que aqui já estava, que também juntou-se ao negro para se defender do branco que o oprimia, do seu opressor, no caso. Quando a gente fala assim branco, pensa que é todos, né? Do seu opressor, no caso. Eles encontraram na arte da feitiçaria, na arte mágica, da manipulação, da magia Vodun. Aí entra a magia Vodun, que é trabalhar com vários elementos. A magia Vodun, ela trabalha com vários elementos de uma ancestralidade. Ela trabalha com a terra, ela trabalha com barro, ela trabalha com argila, porque de uma argila você forma uma cabeça, e essa cabeça você já manipula ali, já faz uma magia. Essa magia é Vodun. Você pega um pano, moldela ele numa forma humana, contando cabeça, braço, perna. Você tem ali uma magia Vodun, você tem um elemento ali, um fetiche, que é algo que representa, o fetiche ele é a representação de algo vivente, de algo vivo. Então um boneco de Vodun, ele é a representação, ele é o fetiche do homem ou da mulher. Aí ele coloca ali tem certos bonecos de Vodun que a gente faz, eu coloco lá o pintinho para representar o homem. Da mulher eu coloco uns seios para representar a mulher. Então isso aí é manipulação Vodun. Quando se fala em feitiçaria Vodun, quando se fala em Vodun, nós estamos falando aí de uma feitiçaria onde ela vai buscar elementos práticos, é onde se utiliza para manipular uma energia ali e dali acontecer o fato mágico, o fato feiticeiro, e se dar aí a prática, né, desta magia. Então a magia, quando você fala em Vodun, você está falando de uma ancestralidade. Pode prestar atenção que a maioria, 99% das magias são Voduns, porque elas vão trabalhar com bonecos de várias formas, de pano, de argila, de palha da costa, vão fazer cabeças de argila, vão trabalhar na cabeça de cera, vão trabalhar no boneco de cera, vão manipular agulhas, vão manipular linhas, vão manipular até o lápis, a caneta, é um fetiche Vodun. A foto, o nome da pessoa, alvo, seu nome, sua foto, é elementos Voduns. Um copo com cachaça, um copo com água, uma vela que se utiliza, é elemento Vodun. O animal que é sacralizado ali para fazer a ritualística acontecer, porque o sangue ele é um movimento, a menga ele é um movimento de atração e de repulsão e atração. Ele atrai como ele repude, mas mais ele atrai do que repude. E quando você pega o pocó, que é a faca, quando você faz isso aqui, você está automaticamente, aquela faca vira um falo. Então tudo isso é magia Vodun. Tudo isso representa a magia Vodun. Então a palavra Vodun
na sua significação prática, significa manipular elementos ancestrais. É a manipulação de elementos ancestrais. Por que elementos ancestrais? Porque foram nos repassados pelos nossos ancestrais, aqueles primeiros pais e mães, feiticeiros, que manipularam aquelas energias e nos passam através de uma receita, através de seus grimórios. Se você pegar os grimórios de feitiçaria, você vai ver ali uma magia Vodun do tempo deles. Observa alguns grimórios dos livros de São Cipriano, onde ele vai trabalhar com a cruz de cipreste. É uma magia Vodun, com ervas, com sementes, né? Magia Vodun. Então, às vezes você não precisa nem da presença da pessoa ali. Você quer fazer desmanchar um trabalho de feitiçaria, a pessoa está lá, vamos dizer assim, está lá nos Estados Unidos, ou está lá em São Paulo, eu estou aqui no Pará, manda uma roupa dela suada de lá que eu desmancho. O meu Exu vai desmanchar, porque o Exu é pombogira, ele sabe trabalhar com magia Vodun. Eles são os nossos ancestrais, eles aprenderam isso aí, tá? Então é a manipulação disso. É por isso que eu falo que a Quimbanda Nagô que eu pratico, ela é uma Quimbanda Nagô Gererê Vodun. Primeiro, o chefe imperial da Quimbanda Nagô é o Exu Gererê. Segundo, esse Exu, ele é um Exu ancestral, muito antigo, que hoje não incorpora mais em nenhum tata, nenhum mamameto. Para ele incorporar, nos antigos tinha toda uma preparação, mas ele foi o primeiro Exu dentro da Quimbanda Nagô que trouxe o ensinamento da magia Vodun. E vai também bater com aquela magia Vodun de lá dos Estados Unidos, de Nova Orleans? Sim. Com aquelas entidades, Barão Samedi? Pode sim. O Tata Caveira é parecido com o Barão Samedi. Muda-se os nomes, mas a essência se continua. Tá? Então, gente, 99% é magia Vodun. O restante é manipulação necromântica, que aí é um outro assunto para um outro vídeo. Então, esta é a Quimbanda Nagô que eu pratico, uma Quimbanda de raiz. Falei do Exu Gererê. A força do Exu Gererê é muito grande na Quimbanda Nagô, porque ele é o chefe imperial da Quimbanda Nagô. Ele é o mestre da magia Vodun. Ele que trouxe a essência de Vodun para nós, da magia Vodun. Daí ele é conhecido como Exu Rei de Ganga, porque ele comanda uma falange de 7 grandes Exus Gangas. O que são os Gangas? Os Gangas, esse termo é designado ao Exu que vem da nossa ancestralidade. Primeira formação da palavra Ganga. A segunda formação da palavra Ganga é que representa o fundamento desse Exu ou dessa pombogira, que vem através da nossa ancestralidade. Então, o Exu e a pombogira que eu carrego, ele é o nosso ancestral, daí ele é o nosso Ganga. Entendeu? Então, na Quimbanda Nagô que eu pratico, eu não chamo Exu de Exu propriamente dito. Eu até chamo, porque é uma questão, já se tornou uma questão popular. Mas, na realidade, eu chamo meu Ganga. Seu Tata Caveira, ele é meu Ganga. Minha Maria Padilha da Estrada, ela é a minha Ganga. Por quê? Porque quando eu utilizo essa expressão Ganga, eu estou me portando e lembrando um processo cultural histórico de que esses Exus, eles pertencem à minha ancestralidade, porque em algum momento da minha vida eu estive com esses Exus que não eram Exu, mas que hoje, nessa vida que eu pertenço, são a minha parte segunda, é a minha ancestralidade.
E assim vocês. Cada um de vocês, por mais que não seja iniciado numa quimbanda, você carrega seu Exu em sua pombogira. Vocês sabiam disso? Porque vocês têm uma ancestralidade anterior em vidas passadas. É isso que a quimbanda Nagô, ela nos ensina. Por isso que ela é uma quimbanda antiga. Porque ela vai buscar mesmo ao pé da letra, quando se fala em antiguidade, antiga, não é antigo pelo antigo, porque foi a primeira quimbanda. Foi, mas é antigo pelo antigo porque ela vai buscar a raiz de tudo isso aí. Então, caros inscritos no meu canal, caras inscritas, meu abraço forte a todas e a todos vocês. Comece a pensar quimbanda Nagô por aí. Que eu carrego um ganga. Posso ser iniciado ou não, mas eu vou carregar o meu ganga. Sempre são 2. Entre esses 2 vão formar 6, no total dá 7. Na minha quimbanda Nagô, que eu pratico, são 7 Exuns, sendo 2 frenteiros, 2 de apoio, que é o casal, e os outros que vão estar em trabalhos de manipular as magias e ajudar a ser os auxiliares desses centrais, que é o frenteiro e os de apoio. Então você tem de entender por aí, tá? Então quando se fala em ganga é isso. E ganga também significa o fundamento, o assentamento. Ganga também significa a alta magia Vodum que está expressa nesses Exuns e nessas pombogiras. Tá? Ganga também significa o trabalho que cada Exu, dentro da sua linha, na sua linha de trabalho, que vem do Exu Gererê, que são 7 Exuns, que já vou falar o nome deles, eles têm uma especificação, uma especialidade de magia Vodum a trabalhar. É uma feitiçaria ganga. Esse termo veio da onde? Veio dos bantos. Tá? Veio dos bantos. Os bantos que trouxeram esse termo. Mas o que é importante a gente se ressaltar é que o maioral que nós trabalhamos dentro da quimbanda Nagô, que eu trabalho, Gererê Vodum, ele vem também da evolução e do desenvolvimento ancestral dos africanos bantu, que eu chamo o maioral de Iessé. É o Iessé, que vai diferenciar daquela quimbanda Nagô que muitos praticam lá no Rio de Janeiro, que coloca como centralização hierárquica as 3 trindades maiorais, Beuzebu, Lucifer e Astarote. Eu também trabalho assim, mas eu fui um pouco mais além. Está correto? Corretíssimo, porque vem buscar aí entra a feitiçaria europeia, né? Os conhecimentos europeus, os daimos, que vem da evolução do europeu, da bruxaria europeia, dos grimórios europeus. Mas eu vou sintetizar este maioral como o Iessé, não esquecendo da ancestralidade bantu. E daí, dentro da minha quimbanda Nagô que eu pratico, eu vou classificando esse Iessé na sua força maioral, como o diabo não cristão, e nas suas 3 formações imperiais, que aí já vai entrar o compêndio dos grimórios europeus, principalmente o grimório Vero, que trabalha com essa ramificação, organiza isso tudo aí. Que aí tem o senhor Beuzebu, ou Beuzebut, como eu falo, Lucifer, e Astarote. Astarote, para muitos quimbandeiros nagôs, vem do nome, né, Astara, que é feminino, uma deusa. Sim, concordo, mas na quimbanda Nagô que eu pratico, dentro da minha família de Nagô, eu ramifico isso para mais um. Então, para mim,
na prática da minha Quimbanda Nagô, eu trabalho a força do império, deste império maioral Astarote, como sendo uma força masculina e feminina. Feminina pelo nome, que vem de Astara. Aí vai sincretizar-se na prática com a Pombogira, a rainha das 7 encruzilhadas. Se tem uma rainha, gente, tem de ter um rei. Porque senão o negócio vai ficar sem forma. Né? Onde é que você viu? Tem a rainha, cadê o rei? É a mesma coisa, cadê o rei, cadê a rainha? Não estou criticando as quimbandas que praticam só com um Exum, na formação de Astarote. Estou só colocando o meu ponto de vista prático da minha prática de muitos anos, como quimbandeiro. Então, eu faço o equilíbrio, né? Astarote, sincretizo ele pelo nome que vem de Astara, com a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas. E pela essência dele, como um demônio que tem uma assimilação macho e fêmea, com o rei, o Exum, rei das 7 encruzilhadas. Então, difere, né, das demais quimbandas nagôs. Tá? Então, é nessa polaridade que eu trabalho. Depois vai buscar outros daimos, demônios, que são os alto escalão, acabei de falar, que são os de baixo escalão, que são aqueles intermediários, que são aqueles que a gente utiliza mais para a prática mesmo Vodun, da magia Vodun. Que aí a magia Vodun, ela tem uma essência também. Ela tem um elemento importante na magia Vodun, e muitos esquecem de trabalhar dentro da Quimbanda Nagô. Mas na minha Quimbanda Nagô que eu pratico, eu trabalho. Que essa essência é a caba preta. Não tem aquela antiga oração da caba preta para amarração, que está num dos grimórios de São Cipriano? Então, só que não é só essa, são várias. Então a caba preta, ela representa, na sua essência visível, porque a magia ela é abstrata, mas na sua essência concreta, ela representa a magia Vodun. É por isso que é muito importante a gente saber trabalhar com a caba preta, com a magia da caba preta, que vai desde uma amarração simples a uma mais complexa, a um trabalho mais profundo de feitiçaria ou bruxaria. Aí a gente vai utilizar certos demônios que vão estar acoplados nessa prática da caba preta. Que aí eu cito Ferrabras, Adonias, Barrabás. Principalmente Ferrabras, que tem uma ligação muito grande com a caba preta. Tá? Os demais elementos de trabalho dentro da Quimbanda Nagô, Gererê, Vodun que eu pratico, já é complementações que é feito através de outras entidades que em vida foram bruxos e bruxas, que hoje vêm na roupagem de um caboclo feiticeiro, de um preto velho feiticeiro, de um cigano feiticeiro, de um baiano feiticeiro, e por aí vai. Tá? Então você vê que um negócio complexo, né? Mas é bonito de você trabalhar. Tá, gente? Então, começa por aí. O Exum Gererê, ele é um general, ele é um espírito muito antigo, de um guerreiro, que trabalha na manipulação da magia Vodun. Tá? As nossas entidades, os nossos Exuns são chamados de Gangas. Entre esses Gangas, nós temos 7 centrais que vêm na formação de comando do chefe maioral. Eu chamo chefe maioral, que é o Exum Gererê. Vou mostrar o ponto dele riscado aqui, olha. Isso aqui é o meu grimório, é um livro meu que eu tô. Tem várias coisas aqui.
Olha lá, esse ponto riscado aqui vai se tornar uma bandeira da nossa casa futuramente, tá? Olha, isso aqui é o ponto riscado do Exu Gererê, gente. Poucos têm esse ponto riscado. Ele vai para nossas camisas, aqui da nossa família, de Quimbanda Nagô, Gererê Vodum. Vai para a bandeira da nossa casa. Futuramente eu vou mostrar para vocês. Bom, para a gente terminar o vídeo, para não ficar muito longo. O Exu Gererê, ele vai puxar 7 Exus centrais, que são os Exus de comando deles. E esses Exus de comando vão puxar outros Exus para formar outras gangas. Ou seja, esses gangas vão puxar outros gangas para formar uma nova ganga. Você tem o primeiro Exu Ganga, o primeiro Ganga. Eu vou dar o nome dele e a atuação de magia Vodum dele. O Exu Capa Preta, ele trabalha com a magia Vodum das mirongas positivas e negativas. 7 Cruzes, na linha da magia Vodum, ele trabalha especificamente para destruição, para levantar um ou destruir um. O Exu Quebra-Galho, na linha de magia Vodum, ele trabalha na manipulação de magia da perseguição. Exu Calunga, ou Exu do cemitério, como é conhecido, na linha da magia Vodum, trabalha com a magia Vodum das almas, principalmente com as 13 almas, as 9 almas, as 7 almas, as 3 almas, e com a magia da Capa Preta. Vê que esse Exu é muito poderoso. O Exu Curador trabalha na linha da cura, o nome já está dizendo, magia Vodum da cura. Ele é um Vodum das matas. Exu Giramundo, na magia Vodum da demanda de 2 polos, o positivo e o negativo. Tanto ele trabalha com feitiço como demanda. Existe uma diferença. O feitiço é aquilo que é feito de uma só vez, com uma força mais centralizada. A demanda é manipulada várias vezes, todos os dias, acende ali, manipula para atingir o alvo. O Exu Ganga, ele é um feiticeiro mestre da linha da magia Vodum. Olha o Ganga, né? Tem um Ganga aqui também, o Exu Ganga, que ele trabalha para a prosperidade. Nós sabemos que o Exu Gererê, ele é o Exu dos rios, das marés, das praias, das matas e das calungas maiores, que é o mar. Tá? E o nome dele significa o vermelho. Por que o vermelho? Porque o vermelho representa a força do sangue, a vitalidade, a transmutação, a força, a guerra. Daí ele é um guerreiro. Então ele trabalha em várias polaridades, aquilo que se movimenta como espiritualidade das águas. Aí então ele vai trabalhar no lodo. Então ele trabalha, um dos trabalhos com o Gererê, vocês não estão sabendo, é na linha do lodo. Ele trabalha diretamente com outro Canga, que aí já vai formar 8, não vai formar mais 7, que é o Exu do lodo. Tá? Que vai transmutar a primeira magia Vodum, que foi essa magia do lodo que aconteceu. Os africanos usavam, os indígenas, para se defender dos seus opressores. Tá? A falange da linha de Nagô, ela vai mais além na sua raiz, que trabalha com o orixá Iemanjá. Olha aí, dentro das forças das águas, já que o Exu Gererê é das águas. Tá? Então, meu Ningunzo e Quimbanda a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.